meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com os comentários, reflexões e explicações sobre 1 Pedro capítulo 1. Estamos no nosso grande desafio aí, um capítulo por dia, e hoje é o primeiro. Gente, esse capítulo 1 de Pedro, de 1 Pedro, tá demais. Tem preciosidades aqui, coisas importantíssimas que nós vamos falar sobre a questão, né, da nossa esperança viva, né? Onde tá a nossa esperança, né? Eu sempre falo, quando nós lemos, nós temos que ler, refletir e perguntar pro texto. Às vezes, né, Pedro tá ensinando coisas aqui que a gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Será que essa esperança que Pedro tá falando aqui, nós vamos ler alguns versículos, né? Será que é a esperança que eu tô tendo? Né? Será que a minha esperança está em Cristo Jesus realmente? Ou está no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha família, enfim, no negócio que eu vou fazer amanhã ou hoje, né? Onde está a sua esperança? Onde você tem ancorado a sua esperança, né? Em Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Onde você tem esperado? Onde tem tido onde está a sua esperança? E hoje ele vai falar sobre isso aqui em 1 Pedro. E também ele fala sobre a exortação à santidade, né? Santidade é um tema às vezes um pouco polêmico, um pouco difícil. As pessoas de alguma forma ou de outra aí têm alguma dificuldade de viver uma vida em santidade, né? Às vezes acham que viver em santidade é você ser santo, né? Não, eu não posso pecar, não, né? Mas santidade, né? O que significa? É separado para algo, né? Então você não pratica certas coisas porque você é separado para algo. Deus te chamou, você tem um propósito, né? Lá em 2 Pedro, em 1 Pedro 2, nós vamos ver isso, né? Que nós somos o quê? Geração santa, sacerdócio real. Eu tô olhando para cima, gente, porque aqui, atrás das câmeras aqui é uma parede, né? E eu tenho vários versículos bíblicos, eu tenho um mapa mundi, e um dos capítulos é 1 Pedro capítulo 2, que fala sobre quem nós somos. Então, né, por que nós temos que estar em santidade? Porque nós somos geração santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então, né, não pense que você estar em santidade é algo que é difícil, mas é algo que você está fazendo com propósito, né? E entra a questão do sofrimento também, que Pedro vai falar aqui. Certo? Então, Pedro já começa falando que ele é apóstolo de Cristo, né? Aos eleitos de Deus, peregrinos diversos no ponto. Enfim, ele vai citando várias regiões aqui da Ásia Menor, né? Foi para quem ele endereçou a carta, né? O destinatário dele. Você viu que não foi para uma igreja específica, não foi para uma cidade específica, não foi para uma pessoa específica, foi para várias. Então, no começo ele já fala aí o que é. Ó, uma curiosidade, algo interessante, né? Agora, né, nos dias de hoje, assim, a gente escreve, sei lá, uma carta, um recado, a gente coloca o nome no final, né? Eu coloco o nome, a data, né? E você percebeu que todas as cartas aqui, até as de Paulo também, e agora de Pedro, o quê? Que já começa a carta falando de quem que é, pra quem, né? Ó, eu, né, já assino, ó, meu nome é Miriam. Por quê? Aqui, né, no caso Pedro. Porque antes as cartas eram nos pergaminhos, era rolos, né? Naqueles rolos. Então, imagine cartas com os rolos super grandes, ter que descer toda a carta para ver lá no final quem que era o escritor. Então, por que é o primeiro, Miriam? Porque é para facilitar. Você abriu o pergaminho ali, abriu o rolinho, já tava lá, ó, Pedro, estou destinando essa carta para essas regiões, certo? Então, uma curiosidade legal. E aí, gente, ele fala sobre a esperança viva a partir do versículo 3. Ele fala assim, ó: bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma esperança viva, não é uma esperança morta, gente, é uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no
último tempo. Então ele está falando da esperança viva, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar para nos buscar. É algo que jamais, a nossa esperança não vai perecer, né? Ela é viva, ela é eficaz, né? A nossa salvação será revelada aí nos últimos tempos. E aí, gente, no versículo 6, eu gostaria de ler, a versão que eu uso, aí não tá escrito aqui na capa, mas é a NVI, a nova tradução internacional, né? A nova versão internacional. Ela é super fácil de entender, mas às vezes existem algumas coisas que eu não consigo entender aqui e eu vou para a linguagem de hoje, né? A linguagem de hoje também é super atual. Na verdade, ela é até mais atual que a NVI. Mas tem algumas coisas que não são legais na tradução dela. Mas tem umas coisas que são boas. Enfim, gente, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós temos que... não entendi. A minha versão é fácil, mas eu não entendi o que está escrito. Então, eu vou ver se eu acho uma versão mais fácil. Né? Tem a versão transformada, eu acho. A última que saiu aí, que acho que é até mais atual, que é a linguagem de hoje. Mas, enfim... Isso é algo importante para você ler e entender a Bíblia, porque tem muita gente que fala para mim, manda lá no meu direct, na minha caixinha de perguntas, Miriam, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Qual que é a sua versão? É a mais difícil, é umas palavras que eu nunca ouvi falar. Então vamos atualizar, né? Vamos pegar uma versão que você entenda o que está sendo dito. Tá? O que eu quero falar aqui de atualizar é você mudar a sua Bíblia, né? Eu não quero mudar o que está escrito, mas existem versões que você pode entender o que está escrito ali. O que adianta você ler e não compreender, certo? E aí no capítulo 6, do versículo 1 de 1 Pedro, eu vou ler na versão linguagem de hoje, diz assim, ó: alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Por isso, até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que o Cristo Jesus for revelada. Algo que a gente precisa entender. A nossa fé vai ser provada. Servir a Jesus, gente, quando tá tudo bem e tudo lindo e tudo maravilhoso na nossa vida, é fácil. Né? Quando você não tem problemas, quando você não tem lutas, quando você não tem ninguém enfermo na sua casa, quando tá tudo bem, você tem um emprego legal, uma família legal. Lógico que tem uma dificuldade, uma coisa, uma outra, né? Mas nada que isso te pare. Quando tá tudo bem, é fácil adorar, é fácil. Eu tenho fé, Jesus me ama, Jesus morreu naquela cruz por mim, eu sou salvo, eu sou amado, eu sou glorificado, né? Eu tô viajando aqui. Mas é muito fácil. Agora, você passar por uma provação, porque é isso que ele está falando aqui, né? Que a nossa fé tem que ser provada no fogo, para ver se a nossa fé é verdadeira. Né? Será que você só está com Jesus quando está tudo bem e ele faz o que você quer? Ou não? Será que a sua fé é verdadeira? Quando você sofre, quando alguém da sua família morre, quando a sua mãe morre, né? Como eu passei aí há 2 anos atrás, quando sua mãe morre, seu primo morre, as pessoas ao seu redor morrem, quando você perde seu emprego, quando você perde alguém que você ama, quando Deus fala não pra você, pra algo que você gostaria, quando você termina um relacionamento, um namoro, um noivado, né? Ou infelizmente até um casamento, né? Quando coisas ruins acontecem, será que a sua fé tá firmada em Jesus? Será que realmente você vai continuar servindo ao nome dele? Né? É isso que ele está falando, a nossa fé vai ser provada, nós vamos passar por provações, por problemas, por sofrimentos, por tribulações, né? Mas nós temos uma fé que é viva, nós temos uma esperança que é viva, como ele falou aqui. Vocês estão entendendo? Então, né? Começou a me perseguir, eu sou de Jesus, eu falei lá na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, eu sou de Jesus. Na minha família, agora as pessoas estão me perseguindo, vou parar de seguir Jesus. Agora estou sofrendo retaliações por falar que eu leio a Bíblia, né? Estou sendo cancelado. Infelizmente nós vivemos aí no mundo que é cancelado. Você fala, você defende a sua fé, você é cancelado, né? Será que você vai continuar com Jesus? Será que a sua fé vai passar pelo fogo, ela vai ser queimada ou não?
Então, Pedro, ele tá nos encorajando, ó, você vai passar por problemas, por dificuldades, mas a sua fé é verdadeira, você tem que continuar, vamos, não para, não desista, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo você não entendendo nada, né? Então, é sobre isso, gente, é sobre isso que o nosso querido apóstolo Pedro está falando, né? E aí vem a reflexão, como eu estou vivendo os meus momentos de sofrimento, de tentações, de tribulações, de provações e de tudo mais, como que tá? Você vai ter tribulação. Jesus, o próprio Jesus falou, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, vocês vão ter aflições, angústias, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Jesus sempre falou isso. Jesus sofreu, gente. Jesus, né, as pessoas falam, eu quero ser igual a Jesus, eu quero Jesus, né, eu quero ser um exemplo vivo. Jesus passou por dificuldades, tribulações, momentos difíceis. Então, assim, não acho que você com Jesus, né, o melhor de tudo é quando você passa um sofrimento com Jesus, é que ele tá com você, ele vai te dar livramento, ele vai tirar você dessa situação, ele tá segurando na sua mão, ó, vai tá tudo bem, né, nós temos a esperança da vida eterna. Gente, desculpa um pouco a minha voz, que eu acho que eu tô um pouco gripada, não sei, mas, né, eu não posso deixar de gravar os vídeos por isso, mas eu acho que o Espírito Santo tá falando com você, não tá? Eu tenho certeza, já faz 10 minutos e ainda a gente tem bastante conteúdo aqui para ler. Enfim, gente, aí a partir, eu não vou pular alguns versículos aqui importantes, tem mais versículos aqui que me chamam a atenção, mas vamos para a segunda parte do capítulo, né? Depois você me conte qual foi o versículo que você mais gostou de 1 Pedro, você comenta aqui embaixo, tá? E aí, gente, ele fala o quê? Sobre a exortação à santidade, a partir do 13. E ele fala assim, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Então, nós temos que estar com a nossa mente pronta para agir, estar em alerta, né? Colocar toda a nossa esperança e graça no Senhor Jesus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Tá falando pra gente não se moldar aos desejos maus, né? Quando vocês viveram na ignorância. Então é algo pra gente se pensar, né? Será que eu estou deixando meus pensamentos, o meu comportamento ser moldado pelo que o mundo acha certo, pelo que o mundo quer que eu faça, pelo que as pessoas que não têm Jesus, que não leem a Bíblia falam pra mim fazer? Eu estou moldando o meu comportamento nisso? Então ele tá falando pra gente não moldar. E no versículo 15 ele fala: mas, assim como você é santo, aquele que o chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, tribulação, provação que ele passou, ele esteve em santidade, ele esteve santo. Então, você quer ser como Jesus, você tem que imitar não só os sofrimentos, mas como a santidade. Como eu falei no começo do vídeo, separado para algo, separado para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, certo, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu espero que sim. E aí, gente, ó, no 19 ele fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou entre os mortos e glorificou, de modo em que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Né? É por meio de Jesus Cristo que nós cremos no Senhor. A nossa esperança está em Deus, né? Jesus, ele morreu na cruz sem pecado, sem mancha. Ele realmente foi um cordeiro santo, puro, né? É algo que a gente precisa entender sobre isso, né? Porque não tem, antes tinha sacrifício, hoje não tem. Porque Jesus foi o sacrifício na cruz, ele foi o nosso cordeiro pascual, né? Ele morreu pelos nossos pecados.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso, gente, é muito lindo e muito maravilhoso, né? E tá falando que a nossa esperança está em Deus, né? E aí fica a pergunta de novo: onde está a sua esperança? Aí no 22, gente: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amem uns aos outros de todo o coração, né? Visando o amor sincero, né? Será que você tem amado seus irmãos, as pessoas que convivem com você, as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, da sua família? Será que você tem tido um amor sincero e fraternal? Você sempre ajuda alguém pensando em algo em troca, né? Eu vou fazer isso porque Deus vai me dá isso, aquilo, outro, né? Ou será que é com amor, é com sinceridade? Lógico que nós fazemos as coisas, sabemos que vamos ter recompensa. Tudo que você planta, você colhe. Mas Deus, ele vê a intenção. Será que está sendo sincero a sua ajuda, a sua cooperação com as pessoas, né? Então, cabe aí a nós pensarmos, né? E aí? Será que eu estou tendo sinceridade e amor sincero pelas pessoas? E aí, gente, ele fala, né, que a palavra não passa. O 23, ó. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, né? Viva e eficaz. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como uma flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhe foi anunciada. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. A minha palavra não vai permanecer para sempre, a sua palavra, mas a palavra, a Bíblia, o que está escrito aqui vai se cumprir. Muitas promessas já se cumpriram e muitas outras vão se cumprir e muitas outras estão se cumprindo no dia de hoje, né? Sobre a volta de Jesus, sobre o panorama, sobre tantas coisas que está escrito aqui já estão se cumprindo, porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos ser caídos, não só nós, mas todas as pessoas do planeta, né? As que têm dinheiro, as que não têm, as ricas, as pobres, os empresários, os empregados, enfim, os que trabalham de faxina, os que trabalham, né? Enfim, independente da classe social e do seu emprego, você vai morrer, eu vou morrer, a nossa palavra vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não passará. Amém, gente? Glória a Deus. Jesus é lindo, é maravilhoso, e a palavra dele também é linda e maravilhosa, e ela não passará. Então, que você pense, né? Eu acho que a gente pode refletir aqui. Onde está a minha esperança? Como eu tenho tratado meus irmãos? Será que eu entendo que realmente a palavra do Senhor não passará? Ela vai se cumprir. Que eu tenho que viver em santidade, né? Será como que eu estou passando pelo meu sofrimento? Será que eu entendo que meu sofrimento tem um propósito em tudo isso? Né? Então hoje é pra gente falar: Jesus, me ajuda. Jesus, me capacita, que eu preciso que o Senhor me ajude. Ore, peça para que o Espírito Santo te capacite a entender, a viver no sofrimento sem murmurar, sem reclamar. Jesus te ama e Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, certo? Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã. O vídeo ficou um pouco longo, mas esse conteúdo é precioso e não dá pra falar pouco, né? Então que Deus abençoe a sua vida, fique firme e até amanhã no nosso segundo dia. Envie esse vídeo pra alguém, se inscreve, deixa o seu like e é isso. Um beijo e tchau!